Fala galera, beleza? Vamos agora para a parte 3 do limiar de percepção de esforço. E eu vou dizendo, eu vou ser mais direto, porque senão vai ter parte 4, 5, 6 e eu gosto um pouco de enrolar e eu falo também já um pouco devagar, né? Um pouco lento, então vamos rápido. Então veja, esse limiar de percepção de esforço que eu falei, ele pode ser treinável. E eu vou mostrar para vocês como é que isso é treinável. Mas uma coisa que você tem que ter cuidado é com desbalanço dopaminérgico. Então, esse cuidado do desbalanço dopaminérgico é que a gente tem que prestar muito atenção, porque assim, existem muitas coisas hoje fúteis que ela pode corromper esse seu sistema dopaminérgico, ou seja, você ficar hiperdopaminergicamente, né, muito viciado em coisas fúteis e rápidas que vai lhe trazer um prazer muito mais rápido do que se você enfrentar a sua resistência que você tem hoje, eu também tenho, você também tem, todo mundo tem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso pode prejudicar a gente ao longo prazo. Eu falei aqui também em vídeos passados sobre a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica, né? Que uma é você buscar coisas, ou seja, sentir prazer em coisas de curto prazo, e a outra é você vencer sua resistência, passar pelo processo para lá na frente obter uma coisa muito melhor a longo prazo. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, procura aí que tem um vídeo falando sobre essa felicidade hedônica e eudaimônica. E a gente tem que ter muito cuidado com essa felicidade hedônica. A gente não pode ter o tempo todo e buscar o tempo todo esses tipos de felicidade, esses tipos de recompensa, porque aí a gente vai para aquele estudo que eu falei da Cell Reports. Beleza, pessoal? Então, esse processo ele reduz o seu nível de limiar, deixando você um pouco mimado, ou seja, essa busca por felicidade que eu falei, por felicidade hedônica, por coisas rápidas e fúteis, é como se fosse um peso que você colocasse em cima do seu limite de percepção de esforço, que ele vai empurrando. Cada vez que você vai buscando coisas mais rápidas, cada vez que você vai buscando, né, coisas mais fúteis, é como se colocasse muito peso em cima da sua percepção. Então ele vai diminuindo até o ponto de você só buscar coisas rápidas e só buscar coisas fúteis que vai lhe trazer recompensa, né, de curto prazo, e isso vai prejudicar a sua vida. Então, como faz para a gente aumentar essa percepção de esforço? Então, a gente aumenta essa percepção de esforço, esse limiar de percepção de esforço, a gente aumenta ele vencendo as nossas resistências. Ou seja, a gente olha para a nossa vida e vê o que é bom para a gente, e mesmo assim a gente está tendo resistência, ou seja, ir à academia, né, dormir cedo, comer comidas saudáveis, não aquelas comidas super, né, hiper mega palatáveis, ultra processadas. Eu não estou dizendo para a gente deixar, extinguir, não fazer isso mais na vida da gente. Não, claro que não, porque nem tudo é 8 e nem 80. Eu vou mostrar para vocês aqui no final desse vídeo. Então a gente começa a tirar esses pesos, esses freios que não deixa a gente aumentar o nosso limiar de percepção de esforço, a gente resistindo às nossas resistências, ou seja, a gente enfrentando as nossas resistências, começando a ter mais aquele tipo de felicidade que eu falei, a felicidade eudaimônica. Então a gente quebrando os nossos padrões, vencendo as nossas resistências, a gente vai começar a aumentar o nosso limite de percepção de esforço.
Então veja na sua vida, olhe para a sua vida quais são os padrões que você tem que quebrar, as resistências que você tem que enfrentar, e aos poucos ali você vai quebrando esse padrão, vencendo essa resistência e aumentando o seu limiar de percepção de esforço a partir dessa informação e dessa injeção que eu tô dando para vocês aqui, perpassada, ou seja, escondida na informação. É como se eu estivesse injetando dopamina em vocês e injetando motivação, energizando o seu corpo através da motivação. Então você tem que ter muito cuidado com esse peso, né, que você coloca a cada dia sobre o seu limite, reduzindo ele até você chegar no seu teto, que o seu teto vai ser só coisas rápidas e fúteis. Então, o que é que acontece, né? Quando você coloca peso e ao mesmo tempo você tenta subir a sua percepção, ou seja, você vai vencendo ou vai enfrentando essas resistências e ao mesmo tempo você coloca peso para reduzir, é aquele outro vídeo que eu falei bem curtinho sobre a soma zero. Então esse de puxar, você puxar ele e depois colocar peso, puxa ele e depois coloca peso, isso se resume àquela soma zero que eu falei para você. Então esse puxa para um lado e o seu comportamento habitual é como se ele estivesse colocando um peso nesse limiar. Então é isso que a gente chama de percepção, que é do soma zero, ou seja, a soma zero é o seu comportamento habitual junto com aquela alavanca que está puxando você, né, para aumentar o seu limiar de percepção de esforço. É mais ou menos isso que eu quis dizer naquele vídeo sobre a soma zero, que quando eu destrinchei aqui para vocês, vocês perceberam que é muito mais profundo e muito mais intenso e muito mais complexo do que simplesmente aquele resuminho que eu fiz. Então esse puxar e esse comportamento, esse puxa e volta, puxa e volta, puxa e volta, a gente chama de platô. Isso é chamado de platô, ou seja, aquele padrão comportamental que você tem. Ou seja, a maioria das pessoas, né, se você colocar aí ou buscar na internet depois a curva de Gauss, né, você vai ver que é como se fosse um sino. Ele começa aqui assim e vem. Ou seja, essa ponta aqui, essas extremidades do sino, quer dizer que são aquelas pessoas fora da curva. E a maioria das pessoas está nesse sistema de soma zero. O que é soma zero? Todas essas partes que você já viu, que é aquele puxa para você aumentar o seu limiar e o seu comportamento habitual vai e coloca o peso em cima. Então a maioria das pessoas está nesse platô, ou seja, está nesse meio, está nessa média comportamental, nem tanto para cima e nem tanto para baixo, fica ali naquele meio termo de puxa e volta, puxa e volta. É como você vai, aquilo e aí, aquele resumo que eu falei, né? Durante a semana você dá aquela regrada, você acorda cedo, você dorme cedo, você regula ali o seu ciclo circadiano, é difícil de falar, ainda estou me acostumando com essas terminologias neurocientíficas. Então você vai, durante a semana você dá aquela regrada, mas no final de semana você mete o pé na jaca e na segunda você volta tudo de novo. Ou seja, é aquilo que eu tô falando, né, da soma zero, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente quiser dar uma engrenada ano que vem, em 2026, se a gente quiser dar aquela elevada, né, na nossa um salário
um salário melhor, uma vida melhor, a gente tem que ter cuidado com essa soma zero. Então, como é que você consegue mudar isso, né? Como é que você consegue enfrentar essas resistências e vencer essa corrida de longo prazo? Você ter a intenção de fazer alguma coisa que vai lhe ajudar e você começar, né, tendo foco e atenção, que é uma coisa que eu vou falar também, que é muito importante para 2026. Foco e atenção em um mundo de uma gama de informação, uma gama de bombardeio de informação na sua mente, de tudo quanto é lado. Você precisa ter muito foco e muita atenção para executar o que tem que ser executado. Então, por exemplo, se você come pizza 4 vezes na semana, vamos supor, então você começa a comer 3, depois você come 2, depois você come 1, até você apenas comer ali uma fatia e é o bastante para você. A mesma coisa com bebida alcoólica. Se você bebe muito ou se você bebe a semana inteira e final de semana também, então você vai reduzindo ali aos poucos aquele comportamento. Por exemplo, se você bebe todo sábado e domingo, aí você só bebe no domingo, e aí quando você acostumar bebendo só no domingo, aí você bebe um domingo sim, outro não, e aos poucos você vai reduzindo, que foi o que eu fiz na minha vida e eu ainda estou fazendo. Tem coisa que eu fazia demais, que eu fazia muito, e agora eu tô tendo esse controle, ou seja, eu tô tirando esses pesos e aumentando, né, o meu limite de percepção de esforço. Porque tem coisa, por exemplo, que para muita gente é muito difícil fazer, que para mim não é esforço nenhum fazer. Por exemplo, ler 2, 3 livros no mês, que é o que eu estou fazendo esse mês agora, lendo 2 livros, 3 livros ao mês. Um livro eu já repeti várias e várias vezes nesse mês e a gente ainda está no dia 15. Então é mais ou menos isso, que para muita gente é um esforço gigantesco. Para mim, algumas coisas está começando a não percepção de esforço, entendeu? Então tá sendo muito motivador para mim eu fazer alguns comportamentos que começou a chover aqui agora, mas eu vou terminar porque a selva ainda tá aqui. Então é mais ou menos isso que eu quero falar para vocês, que aí você vai chegar num comportamento que é muito massa, que é a busca da autonomia comportamental. Então você tem que chegar num nível que gere autonomia comportamental em você. E o que é essa autonomia comportamental? É aquele cara que ele fazendo o normal já é diferente dos demais. Então aquela pessoa foda, aquela pessoa assim desenrolada, que para ela não é esforço fazer qualquer coisa que precisa ser feito. Então essa pessoa, ela no normal, ela já está fora do padrão, ou seja, ela já está fora daquele platô, daquela média, né, das pessoas que vive ao seu redor, que vive no mesmo ambiente que você. Então, quando você coloca foco e coloca atenção em qualquer coisa que você queira fazer, cara, aí você é uma pessoa extremamente fora da curva. Então seja essa pessoa, né, que tem autonomia comportamental para executar ou não, ou fazer ou não alguma coisa que vai ajudar a sua vida de uma forma que você vai mudar e vai chegar em 2026 daquele jeito que você precisa chegar para atingir os seus objetivos. Beleza, pessoal? Então vamos nessa, e obrigado pela paciência e obrigado por estar comigo esse 2025, e eu prometo que em 2026 vai ter muita coisa legal e eu espero que você continue acompanhando aqui, beleza? Falou e um abraço!